A Organização Mundial da Saúde se reuniu hoje em caráter de urgência para avaliar se declara o Zika vírus uma emergência internacional e recomenda a governos de todo o mundo vigilância máxima. A entidade reúne os maiores cientistas sobre o tema, entre eles um brasileiro do Instituto Evandro Chagas. A constatação é a de que o vírus poderia ser uma emergência de saúde de preocupações internacionais. Até hoje, apenas as doenças H1N1, pólio e ebola receberam tal status. A partir de agora, a OMS vai lançar um apelo internacional por recursos para financiar novas pesquisas. Mas, de forma imediata, a entidade vai sugerir uma série de medidas para tentar conter o mosquito e a proliferação do mosquito. Como eu já disse no início aqui do Redação, a Organização Mundial de Saúde determinou emergência mundial em torno do vírus da Zika, que provoca microcefalia. Eu estava dizendo aqui que essa situação ficou muito difícil até para o Brasil perante a todos os países, já que o Brasil tem 1,5 milhão de infectados e está sendo considerado o país que está exportando esse vírus Zika. Infelizmente, isso é atribuído ao Brasil, já que a situação aqui chegou em termos de calamidade pública. E a presidente Dilma editou a medida provisória 712 para dispor sobre a adoção de medidas de vigilância em saúde diante da presença do Aedes aegypti. A medida permite, no caso de situação de iminente perigo à saúde pública em virtude do mosquito, a autoridades do SUS a determinar e executar as medidas necessárias ao controle das doenças nos termos da legislação vigente, incluindo ingresso forçado de agente de saúde em imóveis públicos ou particulares. Entre as medidas que podem ser executadas, a MP ainda cita as visitas tradicionais a imóveis públicos e particulares para eliminação do mosquito e de seus criadouros, e a realização de campanhas educativas e de orientação à população. Como eu já havia falado, essa medida provisória da presidente Dilma inclusive retorna uma política da época da febre amarela no Rio de Janeiro, com o sanitarista histórico, Oswaldo Cruz. Essa medida provisória de Dilma possibilita que o agente de saúde pública ou até mesmo o Exército, estão sendo envolvidos 220 mil homens do Exército nessa luta contra o mosquito, que eles possam entrar, até forçar a entrada nas residências de pessoas que não querem admitir que a casa dela sofra vigilância da saúde pública. Naturalmente, com essa situação de calamidade que se encontra o país, eu creio, no meu entender, que esta é uma medida necessária, embora para muitos vá parecer como algo autoritário. Em nota divulgada ontem, o Instituto Lula diz que adversários do ex-presidente Lula tentam criar um escândalo a partir de invencionices no episódio envolvendo a suposta propriedade de um apartamento em um condomínio no Guarujá, litoral paulista. Na semana passada, o Ministério Público de São Paulo intimou o ex-presidente e a mulher dele, Marisa Letícia, para prestar depoimento como investigados no dia 17 de fevereiro sobre um imóvel triplex no condomínio Solares, no Guarujá. A suspeita do Ministério Público Federal é de que proprietários de apartamentos do condomínio usaram o nome de terceiros para ocultar patrimônio. Na ocasião, o ex-presidente divulgou nota em sua página no Facebook, afirmando serem infundadas as suspeitas dos promotores e levianas as acusações de suposta ocultação de patrimônio.
Pois é, né? Mas de qualquer maneira, a Operação Lava Jato está batendo na porta e querendo entrar, querendo pegar o ex-presidente Lula. O ex-presidente hoje, o advogado do ex-presidente, disse assim textualmente: coxinhas não admitem que um operário tenha um apartamento triplex. Isso aí é até uma afirmação temerária, porque o presidente Lula está dizendo que não é proprietário do triplex. E, naturalmente, um ex-presidente da República pode ter um apartamento triplex. O problema que está acontecendo é se é ou não proprietário e como foi comprado. Se foi comprado com lavagem de dinheiro, se foi comprado com dinheiro do Lava Jato. Porque, naturalmente, o presidente pode comprar e tem condições de comprar. Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente, tem várias propriedades. O ex-presidente Collor teve agora há pouco, levaram vários carros importados deles, alguns até no valor de até 2 milhões de reais. Então, naturalmente, Lula pode ter um triplex. Agora, o que está sendo discutido é se ele comprou e como pagou. E o programa Cena Política, que eu apresento aqui na BH News TV, que vai ao ar em estreia hoje, na semana, às 11 horas da noite, vai debater isso. Esse suposto apartamento triplex de Lula, e se essa investigação pode bater e como pode bater lá no governo federal, já que hoje começou o ano legislativo com já outras dificuldades para a presidente Dilma, além dessa, de Lula estar sendo acusado pela Lava Jato. Por exemplo, pode acontecer a volta daquele propalado processo do impeachment. Cena Política terá a presença do cientista político Rudar Riste e do jornalista Rodrigo Freitas, do Rádio Vivo da Itatiaia. E o ano legislativo começou oficialmente hoje na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Vereadores, com mudanças no regimento interno, nas bancadas e com a pauta cheia de propostas tidas como polêmicas. Na Assembleia estão em debate 5 vetos do governo estadual e também mudanças no regimento interno e na composição das bancadas e comissões permanentes, além de projetos como a nova regra para a partilha do ICMS entre os municípios e a mini-reforma administrativa e o reajuste salarial para os servidores da educação. O desafio do Legislativo é tentar votar tudo isso, ou pelo menos antecipar a tramitação antes do início da campanha eleitoral em agosto, quando há um esvaziamento do parlamento. Vários projetos de lei que estão em tramitação na Câmara Municipal de Belo Horizonte têm como objetivo garantir a preservação e a recuperação do meio ambiente em nossa cidade. Entre as propostas apresentadas pelos parlamentares da capital estão algumas iniciativas do vereador Sérgio Fernando Pinho Tavares, do Partido Verde. Ele é nosso convidado no Redação de hoje e vem falar justamente dessas propostas. Vereador, boa noite, prazer em recebê-lo aqui. Boa noite, prazer é tudo meu. Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Essas propostas, já até que você é do Partido Verde, propostas correlacionadas aí ao meio ambiente, são sempre interessantes, tanto para as pessoas como para a municipalidade, né? Até para o governo municipal. E a gente estava conversando um pouquinho antes aqui e você disse que tem uma proposta em relação à diminuição do IPTU, que todo mundo reclama do valor, principalmente quem tem apartamentos e imóveis mais caros, reclama muito desse valor, mas você tem um projeto que torna o IPTU mais palatável se a pessoa adotar medidas verdes, ambientais. Como é esse projeto? Nesse momento onde a gente está às portas, né, já até passamos do momento do IPTU, é importante a gente lembrar dessas medidas. Na realidade, o projeto não traz nenhuma possibilidade de diminuição, de isenção, porque esses projetos sempre são muito
visto com muita reserva por parte do próprio governo. O que ele traz, na nossa visão, é uma justiça no cálculo do IPTU. Sim. Como que o cálculo é feito? Ele é feito a partir do valor do seu imóvel. E esse valor é alcançado a partir de alguns parâmetros, como a localização, como o tipo de construção que você tem e até o acabamento que você faz. Isso tudo faz parte de uma fórmula de cálculo desse IPTU. E no nosso ponto de vista, de forma injusta, o IPTU acaba tributando quando você tem medidas de caráter de defesa ambiental. Por exemplo, se você tem um aquecimento solar na sua casa, que consequentemente é uma medida, né, de preservação, é uma energia limpa, ao invés disso gerar um benefício, isso acaba aumentando, porque ele aumenta, aquilo é contado nas fórmulas de cálculo como mais um benefício da sua... Como uma área construída, um Exato, espaço construído. não como uma área construída, mas como um dos requisitos de valorização do seu imóvel. Então, o seu imóvel é valorizado, automaticamente o seu IPTU aumenta. Então, o que nós estamos propondo? Que essas medidas de preservação ambiental, como, por exemplo, o aquecimento solar, como, por exemplo, a captação e o reuso da água das chuvas, como, por exemplo, alguma geração de energia eólica que você pode ter, a legislação permite, ou fotovoltaica que também você pode ter, que isso não seja contabilizado no momento do cálculo do valor do seu imóvel para efeito da contagem de IPTU. Então, não se trata nem de isentar, mas se trata de não contabilizar aquele valor, aquela benfeitoria como um motivo de acréscimo do valor do imóvel que vai impactar no CPTU. Ô, vereador, em caso de um prédio, um condomínio, que tenha lá sua energia solar, e nesse caso também o condomínio pode pedir uma diminuição do IPTU para os moradores, para os integrantes do condomínio? Pode. Os condôminos? No raciocínio desse projeto, sim, porque a partir do momento que o prédio adota o aquecimento solar, ele vai utilizar, os apartamentos utilizarão menos energia elétrica. Então, ele está trazendo um benefício na utilização da energia limpa. Então, eu entendo sim que se esse sistema de aquecimento solar foi contabilizado e é assim, na valorização do prédio para cálculo do IPTU, logicamente aí na sua fração ideal de cada apartamento, que ele deve sim ser retirado dessa fórmula de cálculo e automaticamente esse valor vai reduzir-se um pouco. Em síntese, o que pode aumentar, pode até diminuir, né? Exatamente. Ao invés de aumentar, ele pode trazer uma diminuição ou, pelo menos, não ser contabilizado. É o mesmo raciocínio que nós temos quando nós propusemos um outro projeto de lei que trata aí sim da isenção do IPTU nas áreas das nascentes. A pessoa hoje que tem uma nascente na sua propriedade, ele tem impedimentos legais de edificar ali, porque a nascente é uma área de preservação permanente obrigatória. Você não pode, inclusive é crime ambiental. Sim. Muita gente acaba por soterrar nascentes, ainda que elas ocupem áreas pequenas, mas isso é um crime ambiental e pode trazer sanções severas. E não é justo, no nosso entendimento, que a pessoa que contribui para o meio ambiente preservando essa nascente ainda pague um imposto por aquela área, que ele tem a obrigação de preservar. Ele não pode utilizar aquela área para uma edificação. Então, nós também temos um projeto nesse sentido. Aquelas áreas do entorno das nascentes, até para um estímulo de que elas sejam preservadas, que ela não seja contabilizada na área quando do cálculo do IPTU. E o seu projeto ainda vai começar a tramitar agora? Já está tramitando? Ele já está tramitando nas comissões, né? O regimento da Câmara fala que essa tramitação deve passar por uma análise jurídica na primeira comissão, que é a Comissão de Legislação e Justiça, depois numa análise temática nas comissões, né, de meio ambiente, política urbana, na comissão, como ele fala, trata de imposto, passa pela Comissão de Administração e pela Comissão de Orçamento Público. E aí, após essa análise temática, ele vai para a análise do plenário, onde todos os vereadores vão ter condição de se debruçar e avaliar o projeto, entendendo que ele é possível. E depois iria, se aprovado, a sanção ou não do prefeito. Ele vai para o prefeito Você acha poder que o prefeito sancionar ou pode vetar. sancionar isso favoravelmente? Eu acredito que sim, porque a ideia é muito positiva, ela traz um benefício
para o cidadão na questão do seu imposto diretamente e para o coletivo, uma vez que você preserva o meio ambiente. Tomara, né, que o prefeito tenha essa sensibilidade e ajude ao meio ambiente e da mesma forma, por consequência, os donos de imóveis que ajudam o meio ambiente sejam beneficiados também. Né? Essa é a nossa expectativa. Muito obrigado, vereador, e até uma próxima oportunidade aqui no Redação BH News. Eu que agradeço. Boa noite. E o Redação volta logo após um breve intervalo.